Chegando, bem-vindos todos. A gente vai dar mais um tempinho aí para as pessoas chegarem de fato, né? Nós temos feito. Meu nome é Patrícia Tolentino, e eu sou educadora e trabalho com desenvolvimento de pessoas há 30 anos. Trabalho com as danças circulares sagradas e também sou uma das dinossauricas desse movimento no Brasil e também com as constelações. E a gente tem feito lives, eu vou me apresentar, já a Fabíola se apresenta também. Nós temos feito uma parceria e temos feito os lives toda terça-feira, às 8. Exato. Com temas do nosso cotidiano. E a gente já fez uma série de lives, acho que tem 2, 3 meses que a gente tem feito, e cada semana com um tema diferente. E aí as pessoas começaram a pedir, não consegui ver essa, ou consegui ver, mas não participei, e a gente decidiu então fazer essa live de perguntas e respostas. Então, da gente dar uma conversada com coisas que a gente já tratou até aqui, e que as pessoas podem ter alguma dúvida ou querer compartilhar algo, né? Então, que experimentou, que fez a partir de um bate-papo nosso aqui, e que isso teve algum efeito na sua vida. Lembrando que a gente vai fazer uma vivência no Zoom mais longa, mais profunda, que a gente possa se conhecer melhor e se olhar e dar voz para todo mundo, porque aqui no WhatsApp, olha, aqui no Instagram é ótimo, mas a gente não consegue ver todo mundo e não consegue ter a interação das pessoas, né? Então, só de lembrar que o tema hoje é isso, perguntas e respostas. E quem tiver perguntas, desde já pode ir escrevendo, se tiver alguma pergunta, olha, vocês falaram sobre isso e eu fiz isso, ou que queira compartilhar algo, à medida do possível, a gente vai chamar para participar aqui junto com a gente, ou então a gente vai lendo as perguntas e vai respondendo na medida do possível. Então, para quem está chegando agora e é a primeira vez, bem-vindos. E para quem já nos acompanha, já nos segue, que bom que a gente vê que tem pessoas que estão aqui desde a primeira live. Melk, Cleverland, Laura, Ana Regina, Soraya. Tem muita gente que está aqui desde a primeira live e a gente agradece muito. Eu vou passar a bola para a Fabíola se apresentar e também dar as boas-vindas aí, porque eu não conheço ainda todo mundo. Dona Luísa, que sempre está aqui também, eu vou conhecendo aos pouquinhos. É verdade. Diga lá, Fabíola, conte para nós quem você é, para quem não conhece. Conseguimos manter agora a coisa estabilizada, não é? Patrícia Chiquerme, ela tem uma caneca com a foto dela, não é? Fabíola, você sabe que essa caneca, olha, agora que você falou, eu não tinha prestado conta. Essa caneca foi uma caneca que eu ganhei de presente, é papel e carvão. Olha o que o meu amigo conseguiu fazer. É lindo. Tá melhor do que eu mesma. Eu conheço esse trabalho, inclusive de papel e café, borra de café. Eu tenho um colega aqui também que trabalha assim. Olha, você vê como cada... desenhos lindíssimos, fantásticos, né? Perfeito. Você vê como cada pessoa tem uma habilidade, Fabíola. Eu não consigo desenhar nenhum moço de palitinho, mas em compensação sei dar aula muito bem. Ele faz essas maravilhas e esse moço com borra de café, olha como cada um tem a sua habilidade para trazer para o mundo. Que bom, né? Então, assim, diga lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabíola, não é? Eu e a Patrícia, a gente já vem fazendo há alguns meses, né? Já também não me recordo mais qual foi o mês que a gente realmente iniciou esse nosso projeto, que no decorrer de cada terça-feira vem sendo muito bonito. Nós estamos construindo, não é? E transmitindo para vocês informações sobre as constelações familiares, o que para nós duas é muito gratificante, poder compartilhar com vocês todas essas informações que nós temos e há muito tempo estudamos. A Patrícia, que já tem bem mais experiência nessa área do que eu, e a gente vem trabalhando, compartilhando com vocês essa troca das informações, né? E sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Minha cunhada está aqui assistindo a live, a Kátia, não é, que você deve estar vendo agora, Patrícia. Que lindo! Cunhada, muito prazer, seja bem-vinda. Não é? Minha tia também, aí de São Paulo, Maria do Carmo também. E é isso. Maravilha. Para quem ainda não me conhece, quem está chegando hoje, meu nome é Fabíola, eu sou advogada, professora universitária, e ao longo de mais ou menos um ano e meio, venho trabalhando nessa seara das constelações familiares, o que para mim vem sendo muito gratificante, não é? E esse projeto com a Patrícia, que nós estamos aqui semeando toda terça-feira esses nossos conhecimentos, chegou o momento de que as pessoas
inúmeras perguntas e a gente parou e trabalhou da seguinte forma: vamos marcar uma live só de perguntas e respostas, porque para quem não conhece as constelações, com certeza sempre tem alguma dúvida que porventura tenha passado nas nossas explanações um pouco rápido demais e que vocês se identificaram, mas ficaram, como a Patrícia gosta de falar, com aquela pulguinha, né, atrás da orelha. Então, a nossa proposta hoje é exatamente sobre isso, né? Tirar as dúvidas, algumas a gente já tem, porque foram mandadas pelas nossas redes sociais. E caso vocês também tenham, não é? Fiquem à vontade, o chat está aberto para isso. Isso, e também uma coisa interessante, o Fabíola, de falar, que, claro, muitas pessoas têm nos acompanhado e assistido a live ao vivo, mas ela fica gravada e muita gente tem assistido gravada. Então, eu fiquei até impressionada como, ao longo desse tempo, o triplo de pessoas assistem gravados, porque aí assistem no momento de que, às vezes, não pode nesse horário e assiste em outro momento. Então, a gente tem recebido um retorno dessas pessoas que têm visto a live depois, não necessariamente ao vivo, né? Então, eu queria encorajar as pessoas que estão aqui conosco a fazerem suas perguntas, a escreverem, para a gente poder responder e dar né, poder, assim, isso, e poder até trocar com as pessoas que estão aí, tentar uma interação um pouco maior, que para nós é bem legal. Exato. Então, por favor, sintam-se convidadas e podem escrever no chat para a gente. Enquanto as pessoas vão escrevendo e vão perguntando, eu tenho uma pergunta que veio pelas redes sociais e que as pessoas falam assim: quando você diz tomar os pais, que é um termo que vocês usam muito, o que é essa história de tomar os pais? Exato. Olha, a gente tem uma pergunta do Cleverland, já. Um minuto a gente já vai ler. Deixa eu falar dessa que veio pelas redes sociais. O que significa tomar os pais? Tomar os pais, quando a gente diz, tomar fica uma tradução interessante porque é do inglês, significa: olá, Raquel, bem-vinda. Tomar os pais significa você honrar aquela primeira fagulha de vida, né? O seu princípio de vida. Porque a nossa vida veio de um pai e de uma mãe. Então, talvez seja assim, parece muito simples, mas nem sempre a gente consegue fazer. Talvez honrar uma coisa que é óbvia: a gente veio de um pai e de uma mãe. Sim. De um óvulo e de um espermatozoide. Sem nenhum tipo de julgamento ou de crítica do que essas pessoas se tornaram e que escolhas elas fizeram e como elas escolheram viver. Então, quando a gente diz tomar pai e mãe, a força do princípio da nossa vida, a gente está querendo dizer isso. Então, até agorinha eu estava jantando com a minha mãe, porque eu, no fim, estou em São Paulo, né, excepcionalmente, vim para casa, e ela falava de uma posição política que metade da família dela tem, e a família do meu pai tem uma posição política contrária. E vira e mexe tem essa questão. Então, não se trata de concordar, ou achar, ou debochar, ou querer convencer, ou criticar, enfim, se trata de simplesmente dizer: ok, esta pessoa é assim e ela pensa deste modo. E da gente ter um respeito, vamos dizer assim. E esta pessoa é assado e ela pensa deste modo ou age deste modo. E quando a gente se propõe a tomar essa energia, é a força do amor que veio deles e que nos gerou, independente de qualquer outra coisa. Então, esse termo, a pessoa perguntou o que é esse termo tomar os pais, a gente já trouxe aqui o exercício, ou a orientação de fazer o exercício de tomar pai e mãe, do exercício dos copos, das cores diferentes, e de se preencher dessa força que nos criou. Então, quando a gente diz tomar pai e mãe, é disso que se trata, tá? Então, essa é a primeira que veio pelas redes sociais e que a gente está falando um pouquinho mais esmiuçado, ou até repetindo o que a gente já fez, porque pode ter ficado a dúvida para alguém. Margarete está chegando também, bem-vinda. O que a gente tem aí? Pergunta do Melk. Fabíola, quer que eu leia e você pergunte? E você responda? Quer que eu leia? Tem a pergunta do Cleverland, né? Não estou te ouvindo e você ficou muda. Nossa. Agora ficou muda. Eu vou ler a pergunta do Melk, do Cleverland, desculpe. Não é do Melk, é do Cleverland. Enquanto você vem de novo, pode ser? Cristo. Vamos lá. Nosso gêmeo, muito amigo, né, Fabíola? Eu estou fazendo leitura labial, você falou do gêmeo também, né? Eu vi.
É bom que a gente se diverte. Eu vou convidar a Fabiola de novo por qualquer motivo. Isso já aconteceu algumas vezes. A Fabiola fica muda. Eu sei que não é para todo mundo, mas é para mim. Então, paciência, a gente está. Ah lá, tomar pais biológicos ou adotivos? Excelente pergunta, Genice. Quando a gente diz tomar os pais, Fabiola, diga aí, eu acho que eu te Eu escuto. também. Ah, quando a gente diz tomar os pais biológicos ou adotivos, excelente pergunta. A gente fez uma live recentemente sobre adoção, Exato. por conta de ter muita pergunta. Quando a gente diz tomar os pais, são os dois. E aí a gente lembra também não só da lei da hierarquia, quem veio antes abre caminho para quem vem depois. Exato. Então, sempre que você toma os pais, você é uma pessoa adotada aqui, que é uma bênção, Sim. porque você tem os pais biológicos e você toma os pais biológicos, e você pode, em seguida, junto ou em outro momento, tomar os pais adotivos também. Os pais adotivos vêm para dar continuidade à sua vida. Mas quem deu a sua vida ou a vida de uma pessoa que foi adotada foram os pais biológicos. Ele veio daquele óvulo e daquele espermatozoide. Mesmo que você não tenha conhecido seus pais, não faz nenhuma importância. A energia deles e, às vezes, coisas que aquele núcleo familiar viveu, etc., está em você, porque você foi gerada por esses pais biológicos. E aí, claro, a gente honra também os pais adotivos, que eram em sequência da continuidade. Foi ótima pergunta, obrigada. Então, olha lá, Fabiola, para você. O Cleverland perguntou assim: o que é constelação familiar na prática? É um nome bonito, mas que gera muitas dúvidas sobre o que realmente é. E ele tem razão em perguntar, porque muita gente já me perguntou se constelação familiar, a gente fala sobre as constelações, sobre os astros. Então, Fabiola, conte para nós o que a gente. Imagina, Genice, é um prazer. Diga lá, Fabiola, para o Cleverland. Só complementando, Patrícia, a pergunta da Janice que eu achei maravilhosa, não é? Olha o quanto de força essa pessoa tem, porque ela tem os pais biológicos e tem complementando, dando continuidade à existência desses pais, não é? Porque senão essa pessoa não existiria. Ela também complementa com os pais adotivos. Então, o quanto de força uma pessoa dessa que tem a oportunidade de ser adotada, ela possui dentro de si. Claro, né? Ela respeitando tanto o sistema dos pais adotivos, como também os sistemas dos pais biológicos. Mas vamos lá, a pergunta do Cleverland. É sempre muito interessante também. Eu acho que são perguntas recorrentes, não é? Eu, pelo menos nas minhas redes sociais, chega muito isso. O que é tomar os pais e o que é realmente as constelações familiares. E como você falou brilhantemente, muita gente pergunta, tem algo a ver com os astros, com estrelas, com os universos, né? De uma certa forma, tem toda essa parte que as pessoas imaginam, mas claro que não, né? Constelação familiar, na verdade, ela é uma terapia breve, não é um processo terapêutico como a gente faz um acompanhamento com o psicólogo, um acompanhamento com o psiquiatra. É algo aonde a pessoa a ser constelada, não é? Ela vem com um tema a ser tratado e nós, por intermédio das técnicas que são realizadas durante um processo de uma sessão de constelação, não é? Nós vamos elucidar, trazer à consciência aquilo que estava emaranhado no inconsciente dessa pessoa. Tudo isso, gente, é energia. Nós temos todo um estudo de algo chamado a física quântica, que quando a gente movimenta essas energias, que porventura estava travando a vida dessa pessoa, tornando emaranhada a vida dessa pessoa, não é? Nós conseguimos trazer, elucidar todas essas situações que estavam gerando sintomas, desconfortos, para que a cura possa ser estabelecida, não é? Agora, claro, existem determinados temas ou situações que realmente geram desconforto, mas que é preciso ser visto, não é? Por isso que nós trabalhamos as leis sistêmicas e dentre elas, não é, que andam correlatas entre si, a questão do pertencimento é algo muito demonstrado dentro das constelações. Que eu e a Patrícia já falamos inúmeras vezes. Quanto mais a gente rejeita alguma coisa, essa coisa vem com muita força, porque tudo aquilo que é excluído, ele vem de alguma forma para ser visto. Então, a gente precisa acolher, aceitar,
não é? Tudo como foi e seguir adiante. Então, constelar é uma frase muito tradicional para quem tem o conhecimento, é revelar, é trazer aquilo que estava gravado no nosso inconsciente, no inconsciente do sistema familiar, no inconsciente coletivo dessa família, e revelar para que a cura possa acontecer. Tudo com muito respeito, não é? E com muita honra aquilo como foi, sem críticas e sem julgamentos, não é? Muito bem. Olha lá, aqui a gente tem quando abordado o tema constelação, lembramos de amor. Consequentemente, lembramos de Deus e da Bíblia. A pergunta é: há citações sobre o tema na Bíblia? Não. O termos de a constelação, muito agradecida pela pergunta, Gabi. A constelação não tem absolutamente nada a ver com religião, nenhum tipo de religião. A gente usa de verdade muito mais a ciência, a física quântica, o campo morfológico, a energia e cada um que está estabelecendo. Quando a gente nasce, a gente tem a nossa energia vinculada com aquelas pessoas do núcleo familiar. Então, é a isso que a gente recorre, né, através de várias possibilidades, mas não tem a ver com religião em si. Tanto é que as constelações são feitas de várias religiões, não tem exatamente uma religião ou outra. Qualquer pessoa pode ser constelada de qualquer religião. Agora, Ana Regina também, imagina, Gabi, de nada. A Ana Regina fez uma pergunta. Ô, Fabíola, eu queria tentar ver se a Ana Regina consegue ficar aqui com a gente, participar e fazer a pergunta online. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Quero aqui constatar. Vamos tentar? Eu entendi que você falou que você acha maravilhoso, mas eu não escuto você porque você ficou muda de novo. Olha, hoje o nosso gêmeo está forte. Ana Regina, eu vou convidar para você entrar online. O que você acha? Para você fazer sua pergunta conosco. E Fabíola, eu posso te convidar também, se você for e voltar. Mas vamos achar a Ana Regina aqui. Vamos lá. Vamos ver se a Ana entra junto e se a Fabíola vai sair e voltar também. Vamos ver se isso é possível. Fazendo tentativas. Olá. Ah! Tudo bem? Fala aí, Ana. Então, minha pergunta é: qualquer pessoa pode ser constelada? Muito boa pergunta. Sim, qualquer pessoa pode ser constelada. Ó, eu vou chamar aqui a Fabíola também, para ver se ela consegue entrar com a gente. Ficamos nós três. Boa pergunta, Ana. Obrigada por participar aqui com a gente. Qualquer pessoa pode ser constelada. A gente só diz que crianças... Fala, Fabíola, deixa eu ver. Estou aqui. Tá, melhorou? Então, você e a Ana Regina, olha que lindo. Acho que a Ana também fala. Então, a Ana perguntou, Fabíola, qualquer pessoa pode ser constelada. E aí eu estou respondendo isso, que sim, qualquer pessoa pode ser constelada. Quando a pessoa, assim que tem uma consciência, se é criança, a gente aconselha, a gente pode constelar crianças também. Mas desde que os pais estejam junto e fiquem ali, né, perto. Não é aconselhável, ainda mais se você não conhece o constelador, faz a presença dos pais. Agora, assim que a criança já for maiorzinha, 10, 12 anos, depende ele já pode ser constelado e já pode ser constelado sozinho, se tem uma relação, se é um constelador de confiança. Não tem problema. Agora, o que não pode, uma boa pergunta, né? Por exemplo, uma pessoa com a outra. Eu quero constelar o meu marido, constelar minha sogra. Isso pergunta demais. Eu queria que ela constelasse, então eu vou... Isso não. Por quê? É uma coisa até lógica. Se eu estou trabalhando com a energia daquela pessoa, a pessoa tem que querer e a pessoa tem que autorizar e estar presente. Então, a gente diz que a constelação é um campo sagrado de energia e a gente faz com aquela pessoa. E criança, sim, desde que acompanhado com os pais, e se for maiorzinha, tudo bem. Né? Respondeu, Ana? Sério? Respondeu. E você tem mais alguma pergunta? Tenho. A gente pode constelar qualquer tema, qualquer assunto, qualquer coisa? Sim. A gente, sobre o tema também é interessante. A gente pode constelar qualquer assunto, pode ser constelado. Qualquer assunto. A gente pode constelar desde... vamos dar alguns exemplos. Fabíola, eu te escuto, diga aí.
Sim, sim. Acredito que sim, Não né? te escuto. Olha só, gente. Não? Hoje Meu tá uma Deus. coisa absurda. Vocês que estão nos ouvindo, vocês escutam a mim e a Fabiola? Porque eu não Eu escuto. Eu só escuto a escutei Ana a Ana, mas não Regina, escuto menina. Fabiola mais. Veja bem, faço leitura labial. Então, eu vou responder a Eu escuto a Ana pergunta enquanto Regina. a gente. Ana, muito agradecida, Muito viu? mesmo. Qualquer assunto pode ser constelado. Eu vou dar alguns exemplos. Certa vez eu constelei uma pessoa que tinha uma dificuldade desde sempre, desde pequena, com a irmã, na relação com a irmã. Eu falei, olha, nós somos irmãs, a gente foi criado da mesma maneira, com a mesma criação, e assim, da minha mãe ter que chamar a polícia, da gente parar na delegacia, tamanho atrito. Então, por exemplo, pode ser constelado. Ah, é uma questão profissional. Eu faço e não consigo ser reconhecida profissionalmente. Uma questão com o trabalho com o dinheiro, uma questão de relacionamentos, ou seja, qualquer questão que você tenha, desde que seja sua, essa questão pode ser constelado. O meu incômodo com relação ao irmão, com relação ao meu trabalho, ao meu superior, qualquer questão que seja sua, seu incômodo, pode ser constelado sem nenhum problema. Seja questões de herança, sejam questões profissionais, sejam questões de saúde, qualquer questão pode ser constelada. Tudo bem, Ana? Respondeu sua pergunta? Respondeu, tudo bem, obrigada. Imagina. Muito agradecida por participar, viu? Verdade. Fabiola, e você? E Está aí? agora, Eu consigo te ouvir? você me ouve? Eu não sei o que acontece hoje, honestamente, que eu não consigo te escutar. Sério? Deixa eu ver. Ana, não sei você se fica aqui ou se você já quer sair. Muito obrigada. Acho que é você mesmo que aperta. Acho, né? Nós estamos fazendo experiência hoje. Exato. Não faço ideia onde aperta. Mas... Onde aperta para... Deixa eu ver. Vamos olhar aqui como é que a gente faz isso. Tem uma interrogação e uma coisinha voando, assim, tipo asa delta. Eu só. preciso te dizer que eu também não sei. Mas, Patrícia, é em cima, no xizinho, que ela vai sair. Ah, no X. Sim. Tá. Pronto, veja se tem um xizinho por aí, se você acha. Não é? A Laura também escreveu que tem uma pergunta. Verdade. Fabíola, eu não estou te ouvindo, sabia que é Sério? muito triste isso? Mas que coisa hoje, não é? Não sei se Agora, a Ana Regina saiu. Pronto. você me ouve? Diga. Me ouve? O negócio... Olha, hoje está mais agitado, está com limão. Eu vou seguir perguntando aqui. Perguntando, não, respondendo, porque a Laura disse que tem uma pergunta. Oi, eu tenho uma pergunta. Ok, diga lá, qual é a sua pergunta, querida? Fabiola vai entrar de novo, mas eu vou respondendo a pergunta da Laura, caso ela me chegue aqui. Vamos ver. Hoje tá tudo tumultuado, mas a gente vai seguindo, porque a gente... Vamos lá. A Fabiola está entrando de volta e a Laura perguntou assim. Fabiola, diga. E agora? Yes! Olha, a Laura fez uma pergunta. Quais são as técnicas que podem ser utilizadas numa constelação? Ou seja, que modalidades, acho que é isso, quais são os tipos, né? Que ela quis dizer. Eu acredito. Você quer responder, Fabiola, por favor? Diga lá, já que a gente te escuta. Eu acho que é isso mesmo, né? Que perguntou as técnicas, as diferentes formas de constelações. Nossa, são tantas técnicas, né? E a cada dia a gente aprende mais um pouquinho essas experiências. Bem, nós temos técnicas como a questão dos bonecos, eu adoro, né? Até nas nossas primeiras lives eu trabalho muito com os bonequinhos Playmobil, embora também a gente tenha outra forma de constelação utilizando os bonecos, que é na água. A Patrícia vem desenvolvendo isso com muito brilhantismo, nós já fizemos várias constelações na água e é fantástico como o movimento acontece, que as pessoas, como isso acontece? Bem, gente, isso é energia, não é? Aquilo que está para ser revelado no campo vai se movimentar na água. Nós temos também uma técnica que já é usada há milênios, na verdade, não é? Que é as cartas terapêuticas. Tem muita gente que até questiona, nossa, mas isso tem a ver com cartomante? Não é? Nada disso. São jogos que são elaborados, a maioria das cartas, as mais antigas, inclusive, já eram utilizadas em Israel. São jogos maravilhosos, onde eles demonstram a parte de ilustrações, de gravuras, como também de palavras, não é? Porque existem vários conjuntos de cartas,
todos eles maravilhosos, jogos que trabalham com crianças, jogos que trabalham com traumas, enfim, é um mundo de opções, aquele profissional que atua com as cartas terapêuticas, né? Nós temos também uma técnica que é em relação à utilização dos cavalos, né? Os mestres cavalos. Infelizmente aqui, Patrícia, em Teresina, é meio complicado fazer essa modalidade, porque precisa de toda uma estrutura dos animais, né? Para que a gente possa movimentar todo um campo com cavalos, mas quem sabe um dia, né? Algum proprietário de um ara, sei lá, consiga ceder os animais, porque é lindo as experiências. Inclusive, a gente vem assistindo muitas constelações também com cavalos, tanto eu e a Patrícia, de um outro constelador também, que atua muito nessa técnica. E nós temos também com elementos, a pessoa chega, mas que elementos? Qualquer objeto, gente. Uma simples caneta pode ser utilizada como elemento, uma borracha, enfim, algo dentro da sua casa. Não é? Geralmente a gente utiliza muita técnica com elementos quando nós estamos fazendo a constelação online, que foi algo, não é, que as pessoas pensam que só surgiu por conta desse episódio da pandemia. Não, há muito já se trabalha com constelações online, né? Qualquer pessoa, de onde quer que ela esteja, qualquer lugar do mundo pode ser constelada, não é? E aí a gente pede para que ela separe alguns objetos mais próximos e a gente vai transformando, demonstrando todo o campo morfogenético dessa pessoa, de acordo com a forma que ela posiciona esses elementos dentro de uma constelação. Fantástico. Qualquer técnica, qualquer método é super válida, é uma experiência maravilhosa, profunda. Às vezes a pessoa chega com um tema e o campo nos leva a algo que precisa ser visto com mais urgência do que o próprio tema que a pessoa do constelado chegou. Ah, eu quero trabalhar a obesidade. Bem, nesse início de abertura de campo, a obesidade já vem sendo levada para quê? Quem sabe, às vezes, não é? Com o próprio relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe, que é quem te nutre, quem nos dá todo o alimento. Enfim, só com o campo aberto é que a gente pode, não é, ter toda essa experiência dentro de uma constelação. Pode ser feito por representantes, não é? Nós temos um grupo de colegas de uma nossa equipe, eu e a Patrícia temos a nossa equipe. Ah, eu quero constelar com representantes, sem nenhum problema. A gente marca a sessão, o horário a ser agendado, com as demais colegas que a gente já atua nessa área também como representantes. Exato, Fabíola. No fim, a constelação, ela lida com a energia, como a gente vem falando. Então, assim, inicialmente, quando começa... Então, exato, a Laura... Nossa, Laura, você leu meu pensamento. Eu ia complementar e ela escreveu aqui. E essas técnicas diferem muito daquela que usa as pessoas como representante. Era exatamente o que eu ia dizer. Você leu meus pensamentos, tá vendo? Olha a telepatia como funciona. A energia do campo. Era exatamente isso que eu ia dizer. Desse início de 30 anos que tem as constelações, que o Bert Hellinger sistematizou, ele fazia fundamentalmente com pessoas, representando a energia que estava ali naquela roda. Uma energia, às vezes, física, de formigar o braço, de ter palpitação, de sentir sono, enfim, a energia mesmo física. Aos poucos, como a constelação foi se espalhando muito pelo mundo, ela foi criando outras, as pessoas foram percebendo outras habilidades. Qualquer coisa pode representar essa energia. Sejam, como a Fabíola falou, cartas, sejam pessoas, um grupo de pessoas. Hoje a gente não está fazendo por conta da pandemia, mas a constelação era feita basicamente com um grupo de pessoas juntas, pessoalmente, ao vivo e ali, juntas. Depois isso, com bonecos, com cartas, com bonecos na água, com cavalos, com cartas terapêuticas, enfim, qualquer coisa que manifeste essa energia, que represente essa energia. Mas, fundamentalmente, por quase 20 anos, foi feita com pessoas e presencialmente, pessoalmente.
Então, isso que é importante. E não é a pessoa fazendo um teatro, representando no sentido de... Não, ela simplesmente fica tranquila e sente o que o corpo dela está sentindo. Às vezes mais cansada, às vezes com sono, às vezes irritada, às vezes com uma dor, uma dormência, um arrepio. Esse tipo de percepção fina física. Não é uma coisa de estar fazendo um teatro, uma representação. Não. É sentindo a energia daquele campo que a gente está trabalhando. Então, esses são os tipos e a gente tem feito muita coisa. Online, com qualquer objeto que você tiver em casa, ou com os objetos aqui na água, eu ponho a água e ponho os bonecos na água, e eles se movimentam sozinhos, então você não tem uma interferência, e você consegue ver a energia movendo os bonecos, e a solução acaba aparecendo e harmonizando o campo, é fantástico de ver. Ou com representantes, pessoas mesmo que online, enfim, todas essas maneiras são maneiras de representar a energia, decodificar aquela energia. Como as cartas são projetivas. O que uma carta significa para um não significa para o outro, porque é projetivo de acordo com o seu inconsciente. Então, isso que é interessante. A Genice aqui fez uma pergunta, uma colocação, vamos ver. Quando sou constelada, como foi... Quando sou constelada, como lido, trabalho esse conteúdo? Vivencio aqui agora, como faço esse processo? Boa pergunta, Genice. Quando você é constelada, você vai perceber muitas coisas do que o campo está mostrando. A gente fala para o constelado, e o constelado parece que a gente está lendo e que é uma mágica. Não, o campo está mostrando a energia que é a urgência daquele sistema. E o ideal, por exemplo, quando você faz na água que não tem nenhuma interferência de nada, claro que precisa um excelente profissional atrás disso para conduzir esse processo, não dá para você abrir um campo de energia de uma família e largar a pessoa, isso acontece, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente vê isso, não é uma coisa legal. Claro que precisa um profissional qualificado para fazer, mas quando você abre, você percebe os bonequinhos se movimentando a água é um excelente condutor de energia. Então, você olha os bonequinhos se mexendo e se harmonizando. Às vezes, você não veio com aquela questão, como a Fabiola colocou brilhante agora há pouco, mas aquela questão emerge como urgência. E você observa os bonequinhos se mexerem e se harmonizar. Qual seria o ideal? É você confiar que energeticamente aquela energia daquele sistema foi harmonizada. Então, não ficar racionalizando. Porque se a gente traz para a mente, a gente quer trazer uma solução mental para aquilo, se a gente soubesse a solução, a gente já teria feito. A gente já teria resolvido. Então, se a gente está tentando ampliar a nossa consciência e tentando harmonizar uma questão energética, a gente confia que está sendo feito. Então, não fica assim, pensando, ah, não, mas olha, por que ela falou isso? Ai, mas é porque ela falou aquilo? Ai, mas ela adivinhou. Não, a gente não adivinha, a gente observa no campo e ele é claro, a energia se mostra. Então, o ideal, respondendo a pergunta da Genice, é viver no aqui e no agora, e quando finaliza a constelação, como a gente diz, não pode comentar a constelação, não é que não é permitido comentar, mas quanto mais a gente concentra a energia ali, a energia vai estando ali para resolver o problema, para a gente não perder força energética. Então a gente confia que a alma daquela família já está sendo trabalhada e que as coisas estão já se harmonizando. Não olha para o passado, mas eu tinha isso. Ok, isso foi corrigido, aquela desordem foi corrigida, vamos olhar para frente. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta da Genice, mas é isso, sim, eu vivo no aqui e no agora, eu observo a coisa, confio, e depois você simplesmente nos liga para contar os milagres e as coisas que foram se harmonizando, porque só você vai perceber isso no seu sistema, né? É importante, Patrícia, um detalhe nessa pergunta, de que pelo menos isso já aconteceu, né? A pessoa chegou para constelar um tema, ela optou pela técnica das cartas terapêuticas, e ao final, depois de todo o genograma montado dela, ela queria tirar uma foto. E é claro, nesse momento eu aconselhei que ela não tirasse, porque era aquele minuto. A gente não sabe o minuto subsequente. Por isso que a gente pede para que a pessoa, após uma sessão de constelação, e tentando racionalizar. O porquê disso, o porquê daquilo, solta.
deixa o universo reverberar essa energia que foi mostrada no campo, no mínimo por 21 dias, que é o tempo que a física quântica, não é, pede para que toda essa movimentação energética aconteça, como a Patrícia coloca muito bem, para que o milagre aconteça e realmente você, nossa, agora faz todo sentido, poxa, agora eu entendo. Não ficar racionalizando a coisa, porque é muito importante, senão a gente perde a energia que foi aberta dentro de um campo, não é? Exato, é por isso que a questão, nós estamos trabalhando com uma questão energética e não mental. Então, esse é o diferencial. E o diferencial da constelação é que, às vezes, Fabíola, se você puder ler, acho que tem um outro depoimento da Margarete, eu só vou finalizar, a gente já vê. Tem uma questão também importante, que a gente, através da constelação, a gente tem acesso a várias gerações que, às vezes, o nosso sistema familiar passou por questões e que a gente nem sabe. Exato. Então, sei lá, abortos, guerra, coisas, agressores... Né, escassez, traumas, que são, a gente consegue, através da constelação, acessar coisas que estão lá atrás e corrigir essa desordem. Então, isso é muito importante para a gente não ficar futucando, entende? A gente confia no processo e segue a vida. Diga lá o que a Margarete nos trouxe. A Margarete está colocando a seguinte situação. No processo da constelação, sobre uma situação, atinge outros fatos que não se resolvia. Fiz recentemente com você, Patrícia, e percebi a movimentação da energia em outros campos, fora do objeto a ser tratado. Eu acredito que sim, é verdade. A gente vem no tema, mas o campo demonstra outra situação que naquele momento era de maior urgência a ser tratada. Ah, mas e aquele tema ficou esquecido? A gente, como colocamos, temos que confiar no processo. Se o campo te levou a isso, é porque essa era a urgência que precisava ser corrigida nesse exato momento. Depois de 21 dias, você retorna para ser tratado um outro tema, mas a gente tem que deixar essa energia circular para que a correção seja feita. Confiar no processo. Tem gente que sai, mas não aconteceu nada. Existem constelações, gente, dentre os nossos estudos, que ela demora, ela continua durante 2 anos, 5 anos, enfim, mas ela foi corrigida. E também, Fabíola, tem várias circunstâncias de que na hora, aquilo que o campo mostra, a pessoa fala, para mim não faz sentido, e sai brava ou acontece alguma... A gente não tá para concordar com tudo, mas para trazer alguma consciência, ampliar a nossa consciência. E aí, às vezes, acontece da pessoa não tá muito satisfeita, e passa 2, 3 dias, a pessoa escreve, olha, aconteceu uma mágica, um milagre, exatamente isso. E aí a gente fala, então... Às vezes é isso, tem um tempo. 2 coisas eu queria trazer. A gente pode constelar tudo e pode constelar todo dia, pode constelar toda semana, desde que sejam outros assuntos, outras coisas. Exato. Né? Não adianta a gente constelar, por exemplo, um determinado assunto e ficar fixo e dizer, isso não funcionou, dali uma semana quer constelar de novo, dali... Não. Uma, como a Fabíola disse, uma constelação pode durar muito tempo, mas você pode constelar outros assuntos e isso é possível sem problemas, né? Porque são outros campos que são abertos. Exato. E uma outra coisa que eu queria trazer como contribuição é que, às vezes, não tem como, complementando o que a Margarete disse, é verdade, ela fez uma constelação há pouco comigo, ela trouxe uma questão, e dessa questão que a gente trabalhou, muitas outras questões foram iluminadas e foram harmonizadas. Então, às vezes, você traz a solução ou você corrige a desordem, não só desta questão que foi trazida, como outras que estavam em volta. Exato. Por quê? Porque o interessante da constelação é você procurar qual é a raiz do problema. E, às vezes, a raiz está lá atrás. A raiz é em uma questão específica. Quando você ajeita essa raiz, tudo que estava depois disso se harmoniza. E é o mesmo exemplo que eu já trouxe aqui várias vezes do novelo de lã. Quando você puxa um fio, vamos dizer que tem um novelo de lã meio bagunçado, meio emaranhado. Se você puxa um fiozinho, não é possível os outros fios não se mexerem. Você não dissolve um novelo, um emaranhado de uma lã, mexendo um fio só. Você mexe com tudo.
Sim. Então, essa é a questão quando a gente mexe com energia. Então, de repente, você está lidando uma questão, como eu dei do exemplo das duas irmãs, a outra irmã não estava nem presente, nem sabia do que uma das irmãs estava constelando. Comigo, por exemplo. Mas foi notório, e ela depois me fez saber, uma semana depois e tal, a mudança súbita e assim, sem saber que a outra irmã teve. Porque você está lidando com a energia de duas pessoas. Quando você está lidando com uma herança, você está lidando com a energia de, sei lá quem são os beneficiários daquela herança, 3, 4, 2 famílias, 4 famílias, daqueles envolvidos. Então, todas essas pessoas, essa energia reverbera em todos. Então, por mais que você traga um assunto, quando você constela, sim, a gente vai na origem e reverbera em todas as pessoas e, às vezes, em mais de um assunto. Então, é o famoso que a gente brincar e matou um coelho com uma cajadada só, né? Porque você, às vezes, vem resolver um assunto que te incomoda mais, né? E acaba resolvendo, harmonizando outras questões também. Então, sim, Margarete, grata pelo depoimento, foi lindo mesmo o movimento, e que é isso, harmonizou outras coisas também. E que nem sempre você percebe no primeiro momento. Às vezes você está tão fixado naquilo que te incomoda, que você só quer saber daquilo. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo que aquilo foi amenizado e que outras coisas por tabela foram harmonizadas também. Isso é muito bonito de ver. Muito bem bonito. legal. É bem importante, né, Patrícia? Porque a constelação, às vezes, eu já recebi relatos de pessoas extremamente racionais que realmente só estavam olhando para aquele determinado problema, sintoma, e depois me mandaram, né, gente, enfim, de que realmente, até num sonho, não é? Que mudou toda aquela concepção de que ela só estava fixo. E também situações inversas, né? Ah, não, isso está resolvido em mim. Não, eu não quero falar sobre esse assunto. É exatamente o ponto que a gente tem que ir, não é? A função primordial da pessoa do constelador é observar as percepções, porque a nossa fala, a nossa forma de comunicar é muito mais do que palavras. Então, a gente tem que estar atento no ato de uma sessão de constelação, a figura do constelador, ele tem que estar atento a tudo, a um piscar de olho, a uma passada de mão na cabeça, a emoção que vem. Arrepio. Então, assim, é exatamente nesse momento que a pessoa está sendo curada, que aquelas percepções, né, que estavam gravadas, está vindo à tona, os insights estão acontecendo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E aquele que diz, está resolvido, não quero olhar, é lá que está o problema, o emaranhado. Exato. E nós vamos para ele, cutucar. Exato. Não é? Exato. Agora, uma coisa que eu ia dizer também é onde está a emoção, né, Fabíola? Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós poderíamos ficar aqui, minha gente, até amanhã de manhã. Eu ainda tenho mais umas 4 perguntas das redes sociais aqui, mas nós não vamos ter tempo de responder todas, infelizmente. Talvez a semana que vem a gente possa voltar com perguntas e respostas ainda. A gente tinha comentado, já falta pouquinho tempo ao nosso selo azul. Sim. Então, eu infelizmente vou ter que começar a encerrar e pedir para a Fabíola, porque já passou. Gente, são quase 8:55. É uma coisa impressionante como o tempo voa. Então, talvez a gente possa, semana que vem, fazer ainda perguntas e respostas para dar conta dessas perguntas que a gente ainda tem e outras que possam vir das pessoas que estão assistindo. Mas eu queria avisar que a gente já tem falado para vocês que a gente vai fazer uma vivência no Zoom, mais aprofundada e mais longa, e fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente vai divulgar quando vai ser essa vivência. A gente não tem a data exata, se é a semana que vem, se é na outra semana, então fiquem atentos às nossas redes, que a gente vai estar avisando sim, e todos vocês são bem-vindos, especialmente os amigos que nunca ouviram, que não conhecem, para que a gente possa ter esse bate-papo ao vivo, olhando um no olho do outro, e todo mundo com mais voz. Oh, Flávia, linda! Estamos finalizando aqui a live, que bom que você conseguiu chegar e dar um oizinho. Então, só para avisar que fiquem atentos, porque a gente não tem certeza ainda da data certa, da vivência que a gente vai fazer. Exato.
tá? Mas nós vamos estar divulgando e talvez a semana que vem a gente siga com o episódio 2 das perguntas e respostas para dar conta dessas perguntas que a gente ainda tem e outras que virão. Então, eu vou me despedir primeiro, Fabíola, depois você encerra aí, porque estou muito agradecida aos nossos amigos que estão sempre conosco desde a primeira live, muito agradecida a todos que participaram e que Ana Regina, que veio hoje aqui, olha que inovação que a gente queria trazer alguém. Então, muito agradecida aos nossos conhecidos, aos nossos amigos e aos novos que estão chegando hoje. E terça-feira que vem, a gente está aqui às 8 horas de novo para esse tempinho que a gente tem toda semana, que a gente está gostando muito. Então, muito agradecida. Fabíola, faça as honras da casa. É impressionante como o tempo passa ligeiro, né? Quando a gente fica aqui olhando o relógio, eu e a Patrícia, realmente a gente tem toda uma preocupação para que a gente não perca a nossa live, porque ela vai para o IGTV, para que outras pessoas que não puderam estar agora nesse momento, ou para vocês que estão nesse momento, caso queiram assistir novamente, não é? Essa vivência que eu e a Patrícia realmente está sendo preparada com muito carinho, não é? Com muito amor. Então, não estou ouvindo essa... hoje, seguimos, eles queriam participar de alguma forma, não é? E assim, meu muito obrigada a todos vocês, né? Hoje foi uma live muito importante. A Patrícia sabe disso, mas que bom a energia de todos vocês, que bom contar, Patrícia, com a sua energia, não é? E que isso reverbere para todos vocês. Essa inúmera quantidade, essas inúmeras quantidades de perguntas que, infelizmente, hoje não deu para ser abordadas, a gente gosta de fazer com muito carinho e com muita elucidação, não é? Então, gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Muito bom. Fabíola, eu acho que cortou um pouquinho, alguém escreveu, e para mim também cortou um pouquinho, às vezes, sua voz, mas é que hoje é uma live muito especial e que a gente possa emanar amor para as nossas famílias, para as pessoas que estão precisando de uma questão de saúde, para que, né, o universo possa conspirar para que tudo se encaminhe bem e se harmonize. Então, para nós aqui, eu e Fabíola, e para as pessoas que estão nos assistindo também. Então, um beijo grande e até terça-feira que vem, às 8, estamos aqui. E fiquem ligados para ver a questão da vivência que nós vamos fazer. Tá bom? Tá bom. Fabíola, o meu abraço apertado para você.